Bem-vindos ao Ponto de Vista, eu sou Guilherme Jung, economista-chefe da Alta Vista Investimentos. Estamos aqui mais um dia de Expert XP 2026 e ao meu lado, uma das economistas mais promissoras da nossa geração, Raquel de Sá, estrategista de investimentos da XP. Raquel, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo elogio, espero estar à altura aqui no papo, obrigada pelo convite. Obrigado. Bom, eu gostaria de começar te perguntando o que mais te chamou a atenção das palestras, das conversas aqui na Expert no ponto de vista macro, de economia mesmo. Olha, eu acho que a gente teve muito conteúdo por aqui, né? Eu acho que a gente houve um certo consenso, né, sobre alguns temas. Então, hoje, um momento de juros altos por mais tempo, um momento que a inflação volta a ser assim, o ponto focal de todos os economistas. A gente teve painel de fiscal, de política monetária, de internacional, e tudo se voltava para a inflação, né? Então, acho que esse é um consenso de que a gente tem uma união de fatores, né, que levam a uma preocupação com a inflação, tanto de curto prazo quanto de longo prazo. No curto prazo, muito se falou sobre o choque de oferta, né, e a incerteza geopolítica. Teve um ponto que eu achei bem interessante na palestra do Mike Pompeo, que foi secretário de Estado americano. Então, não era uma palestra sobre economia, mas eu achei interessante o ponto de vista dele, porque ele falou, olha, ele foi perguntado, você acha que essa instabilidade geopolítica vai diminuir daqui para frente? Ele falou, não. Eu acho que não. Daí, né, o entrevistador até ficou um pouco, poxa, não, para sempre, vamos ficar assim? Ele falou, não, veja bem, eu acho que você vai ter momentos, você vai ter picos de volatilidade, né, pico da incerteza geopolítica, de conflito militar, e vai arrefecendo. Mas assim, a gente tem um mundo em que a gente via, como a gente via nos últimos 20 anos antes da Covid, é muito difícil a gente voltar. Então ele foi bem forte nesse ponto, e o próprio Niall Ferguson, que fala muito de geopolítica, também falou disso, mas sob um outro ponto de vista. Ele falou, olha, realmente o mundo agora mudou. Ele tinha uma visão um pouco mais otimista sobre como o mundo ia se reconstruir do ponto de vista da globalização e da coordenação e cooperação entre os países. Mas eu acho que isso é o papo de longo prazo. Então você tem o curto prazo, que é um choque de oferta por conta do conflito militar, né, do conflito no Oriente Médio, que apertou ali, criou um enorme gargalo nas cadeias de produção. E você tem a discussão de longo prazo, que também leva à inflação, porque quando você fala de incerteza geopolítica, você fala de países se voltando para si mesmo, né? Países elevando barreiras, países aumentando gasto em defesa, isso é gasto. Então isso também é inflação. Então você tem no longo prazo inflação e incerteza institucional, juros para cima. Então eu acho que a gente virou e todo mundo falou de inflação e juros. Perfeito. A última conversa que eu tive com o Arthur Wichmann, ele até mencionou isso. O nível de juros e inflação que a gente viveu nas últimas décadas não deve se repetir. E a gente tem que se acostumar a ver uma inflação maior, juros mais altos. Exatamente. E até o último artigo que ele publicou sobre o CDI não ser o balizador de risco. Perfeito. Ideal, acho que conversa muito com isso. 100%, porque daí, e as pessoas perguntam muito, né, como que isso se encaixa no mundo dos investimentos, né? Cara, se encaixa 100%, que quando a gente fala de inflação e juros, isso é puramente investimentos, mas quando a gente pensa no nosso portfólio, e a gente teve também conversas, né, alguns painéis sobre esse tema, que é muito interessante. No Brasil, a gente acostumou a ter o CDI como balizador dos nossos investimentos. Então, muitos fundos usam o CDI como benchmark, né, como índice de referência. E, claro, ele faz sentido, a gente está falando da taxa básica de juros. Só que, se você pegar no longo prazo, por que a gente investe? Né? Vamos dar vários passos para trás. Por que a gente investe? Pô, a gente quer proteger o nosso poder de compra no longo prazo, a gente quer atingir os nossos objetivos no longo prazo, a gente quer proteger o nosso patrimônio. Tá certo. E se a inflação comeu o seu patrimônio, você protegeu? Não protegeu. Se você usar só o CDI como balizador, a inflação pode voar e o seu dinheiro ficar para trás. Né? Então, claro, isso não acontece sempre, até porque os juros tendem a seguir, né, o Banco Central, que controla os juros de curto prazo, ele tende a seguir tentando controlar a inflação. Só que isso nem sempre acontece, para baixo e para cima. Então, às vezes, os juros vão ser usados como alavanca para a atividade econômica, como foi na Covid, e às vezes ele vai ficar para trás, porque a gente está vivendo uma crise inflacionária como a atual. Então, faz muito mais sentido você olhar para o IPCA e como nosso principal indicador de inflação no longo prazo,
para você usar como balizador do seu portfólio. Pô, o que eu quero conquistar com esse dinheiro no longo prazo? Eu quero conquistar o CDI? Não, você quer atingir os seus objetivos, você quer se aposentar, pagar a escola dos seus filhos, viajar, pagar plano de saúde, pagar seu aluguel. Tudo isso vai ser corrigido pela inflação, né? Então é isso que você tem que olhar no longo prazo. Eu gosto de dizer que o CDI é o melhor amigo do investidor no curto prazo, mas ele pode ser um inimigo no médio e longo prazo. Exatamente. Por isso que os dois devem fazer parte de uma carteira diversificada como indexadores, mas quando você olhar como balizador no longo prazo, a inflação faz muito mais sentido. O famoso ganho real, né? Exatamente. E aproveitando que tu tem uma trajetória no governo britânico, gostaria de te perguntar como era a visão do estrangeiro sobre o Brasil naquela época que trabalhou lá, essa visão de fora para dentro de Brasil, e se mudou alguma coisa mais recentemente com essa visão do estrangeiro, até porque o fluxo de bolsa esse ano está muito dependente do fluxo estrangeiro, né? Ah, com certeza. Bom, eu trabalhei por muitos anos no governo britânico, né? Faz o tempo de XP que eu saí de lá, né? Então vai fazer 7 anos que eu saí do governo, mas era muito interessante que você via visões diferentes. Quando a gente está num governo, a gente fala muito da economia real, porque a gente lida com investidores, por mais que eu cobrisse o mercado financeiro ali, a parte regulatória, etc., eu falava também, quando eu falava com o embaixador, os ministros que vinham fazer visita, era muito sobre a economia real. Tinha uma visão um pouco equivocada sobre o que era a economia brasileira. Então, assim, o Brasil ele é muito visto como um país exportador de commodities. E a gente é. A nossa principal fonte de divisa estrangeira é a exportação de commodities. Mas a economia brasileira é uma economia de serviços, né? A gente tem uma economia que é 70% de serviço. Isso já era o primeiro choque para o estrangeiro. Ele falava, não, como assim? Serviço? Serviço de quê? Cara, serviço de tudo. Porque a economia britânica é uma economia essencialmente de serviço. E eles não entendiam isso muito bem, né? Como é que você tinha essa dicotomia de um país exportador de commodities que era um país que era efetivamente de serviços. E aí, a partir do momento que eles entendiam isso, você já começava a atrair outros tipos de investimento, o que é super legal. Sim. Então já começava a se ver o Brasil como um país que pudesse atrair outros tipos de investimento também para serviços. Do ponto de vista, quando eu conversava com os investidores, eu falava muito com o investidor institucional. Então, com fundo de pensão, com seguradora, e eles colocavam o Brasil naquele potinho de emergentes. E aí era interessante, porque eles tinham perguntas muito mais, a gente fica assim, não, porque a eleição, porque o problema no mês que vem, porque, deu um problema, como o Brasil vai passar vergonha com tudo isso, essa instabilidade institucional, isso pegava, claro. Mas o investidor estrangeiro, ele está olhando para muitos países, principalmente esse grande investidor institucional. O que ele procurava no Brasil? Estabilidade de câmbio. Falava-se muito, mas o câmbio é muito volátil. Ao qual o governo respondia, olha, Banco Central, a gente tem um câmbio flutuante. É ou isso, ou a gente vai ter que abrir mão de outras coisas aqui, né? Na trindade perfeita ali da economia. Não, beleza. Câmbio flutuante, temos ali, você tem a volatilidade, né? Você não tem a estabilidade, mas pelo menos você entende que isso faz parte de um arcabouço macroeconômico relativamente estável. Mas o outro ponto que eles traziam muito era algo que os brasileiros não pensam muito. Então, questões básicas, por exemplo, o Brasil é aderente à OCDE? Não é. Aí você tem grandes investidores que não podem nem investir no Brasil, porque eles têm regras fiduciárias que eles não podem. Então, já ia embora. Aí você falava, mas quero atrair, a gente falando de fluxo de bolsa, o cara, não posso nem entrar. E aí é diferente. Então, é interessante ver a diferença do grande investidor e do investidor médio, de uma asset, um gestor, que aí ele vai olhar mais no detalhe. Mas mesmo assim, quando a gente olha esse fluxo que veio para o Brasil, que carregou tanto a nossa bolsa, estrangeiro, a gente fez muito essa analogia do copo na piscina, né? Então você tem assim, o mercado global é uma piscina. O Brasil, ele é um copo, é esse copinho aqui, ó. Não é nem um copo grande, é esse copinho. Então quando você pegava um pouquinho, uma colher de chá da piscina e jogava aqui, transbordava o copinho. Você tirava, ficava menos. Então a volatilidade que traz o mercado brasileiro é muito grande. Só que para o investidor estrangeiro era tipo, naqueles 5% que eu vou pôr em emergente, eu vou adicionar um de Brasil. Aí, nossa bolsa. Então eu acho que eu tive um pouco esse contato com o estrangeiro, mostrou um pouco isso, sabe? Que bacana. Não que a gente é insignificante, não. Mas que às vezes a gente dá uma mexidinha para lá e para cá, já vai fazer uma diferença enorme para atrair aquele 1%. Perfeito. E aproveitando que o tema está em alta, falar de IA. Como tu observa o impacto da IA sobre inflação, a gente já falou um pouco aqui, mas principalmente produtividade, que é a economia real, aquilo que a gente estava falando.
muitos países já estão desenvolvendo e aproveitando um pouco da IA. Inclusive, eu acho que a XP fez um artigo sobre isso recentemente, dentro do mercado financeiro, um nicho pequeno. Mas como tu está vendo isso de forma geral? Cara, eu acho essa pergunta muito legal, porque outro dia, antes de ontem, eu estava num painel ali com uma reunião com clientes, e aí eu estava falando sobre como o problema inflacionário hoje, de curto prazo, não era só do choque de oferta do petróleo. A gente também tinha um choque de oferta na cadeia de inteligência artificial. E isso ficou claro há pouquíssimo tempo. Sim. Há tipo 3, 4 meses. Porque o que se esperava? O Kevin Warsh, o novo presidente do Fed, ele fala muito isso, né? Ah, não, ganho de produtividade que a gente vai ter com inteligência artificial. Porque qual que é a lógica, né? Pô, você tem uma inteligência artificial, então vou falar um exemplo da vida real. Meu trabalho. Eu gastava uns 2 dias, claro, entre reuniões, 1000 coisas, para escrever meu relatório mensal. Hoje, eu gasto 2 horas. Por quê? Porque eu uso inteligência artificial. Pô, Raquel, mas você não escreve? Eu escrevo. Mas eu escrevo uma grande ajuda. Eu escrevo vários picadinhos e junto. Cara, isso é um ganho de produtividade. Claro, eu gasto menos tempo para entregar, às vezes até melhor. Que eu consigo mais detalhes, que às vezes ali eu mesmo escrevendo não notava. Sim. E tal. Então, a expectativa é que a inteligência artificial reduza, seja desinflacionária. Porque o custo do trabalho, você aumenta a produtividade, então o custo diminui, você tem uma pressão desinflacionária. Só que no curtíssimo prazo, até todas as Raquéis no mundo trabalharem e aplicarem para todo o trabalho, e não só para um relatório, etc. Por que ela é inflacionária no curto prazo? E isso ficou claro. Porque a gente começou a ter problema de gargalo de oferta em alguns fatores que impactam muito a inteligência artificial. No caso, memória. Então, quando há alguns meses a Apple falou que não ia mais fazer o Neobook, que é um novo computador que eles fizeram, fiquei até feliz, já comprei o meu, pequenininho, barato, super prático, cara, não vai mais fazer. Porque não vale a pena, é muito caro. O preço da memória, eles podem estar usando em um data center, eles podem estar usando num supercomputador, eles não vão no MacBook baratinho que a Raquel vai comprar. Não vale a pena, porque vai subir tanto o preço para Raquel que a Raquel não vai mais querer comprar. Então, eles anunciaram que não vão mais produzir. Aí, uma outra empresa anunciou o aumento do preço do videogame. Por quê? Porque isso é o chip de memória. Os celulares já estão discutindo se precisa mesmo ter tanta memória. Então, a inteligência artificial está sim sendo inflacionária no curto prazo, e a gente já vê isso nos dados. Na Ásia já tem o índice de inflação ao produtor subindo. Nos Estados Unidos já está chegando ao consumidor. Então, enquanto estava todo mundo esperando essa onda desinflacionária, veio a inflação primeiro. Então, é muito interessante, assim. Eu não gostaria de estar na cadeira de um presidente do Banco Central nesse momento, viu? Bem difícil. Que eu ia falar, né? Fazer política monetária... Enfim, Estados Unidos, Brasil, a gente tenta capturar um movimento de demanda. Mas a gente não consegue mexer na oferta. E temos um choque de oferta no petróleo, temos esse choque de oferta, também esse gargalo, por conta dos data centers, dos chips. Então, realmente muito difícil fazer política monetária num momento como esse. Até por conta disso, Kevin Warsh preferiu ser mais cauteloso nessa primeira coletiva. Acho que foi prudente nesse momento. Aqui no Brasil, a gente escutou o Galípolo ontem também, um pouco esse viés. Mas é isso, Raquel. Muito obrigado pela tua participação. Obrigada a você. Realmente uma aula. Prazer enorme estar contigo aqui. Eu te acompanho desde os tempos de terraço econômico, então é uma referência para todos nós. Obrigada, muito obrigada pelo convite, para quem assistiu a gente. Enfim, me sigam nas redes sociais, ali no conteúdo da XP. E parabéns também pelo seu trabalho aqui na Alta Vista, um super escritório. Então é isso, até a próxima. Muito obrigado, até a próxima, pessoal.